Olá, primeiro ano, boa tarde. Estou passando aqui para fazer a resolução de algumas questões que eu havia solicitado para vocês no nosso encontro passado. Então, eu selecionei algumas, espero que vocês tenham feito. Durante a resolução das questões, eu já vou fazendo algumas discussões que já ajudam vocês a fixarem o conteúdo que nós já vimos. Eu gravei uma aula de núcleo celular, então quem não assistiu, vai lá no canal da escola, Recanto Feliz. Na playlist do primeiro ano tem todas as aulas de biologia gravadas, certo? Peguem o livro de vocês, o módulo, na página 29, vamos fazer aí a primeira questão. O núcleo interfásico eucariótico apresenta um envoltório poroso que funciona como a barreira entre o material nuclear e o citoplasma. Vamos interpretar essa questão. A célula eucariótica é a célula que tem o material genético envolto por uma membrana, ela apresenta uma carioteca. Essa membrana que envolve o núcleo, chamada de membrana nuclear, ela tem algumas estruturas, alguns poros, algumas aberturas que facilitam aí o processo de comunicação e auxilia também na troca de materiais para que os nucleotídeos, o RNA e as proteínas possam sair do núcleo e vir para o citoplasma. Então, a pergunta é a seguinte: qual é a função dos poros presentes no envoltório nuclear? Então, vocês vão colocar aí, possibilitam as trocas de materiais, como nucleotídeos, RNA e proteínas, entre o núcleo e o citoplasma. Como a genética é o nosso foco de estudo a partir do próximo bimestre, vocês vão ver que o RNA mensageiro, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma, para que essa mensagem seja recebida pelo RNA transportador e uma nova molécula seja sintetizada, para que as proteínas sejam sintetizadas. Questão 2. Sobre a imagem a seguir, responda as questões. Letra A. Qual é o processo representado na imagem e por que ela ocorre? Se vocês olharem essa imagem aí, vocês vão observar o processo de compactação da cromatina. A cromatina, ela está presente em uma fase da célula antes do processo de divisão celular, que é a fase da intéfase. Então, a cromatina, na hora de entrar no processo de divisão celular, o material genético ele tem que ser compactado. Então, é o que está sendo evidenciado aí nessa imagem. A compactação da cromatina. E por que é que ela precisa acontecer? Por que é que a compactação ocorre? Quando a célula ela entra no processo de divisão celular, o DNA ele é associado às proteínas, que são essas bolinhas que vocês estão vendo aqui na imagem, que são proteínas histonas. Elas ficam organizadas e adquirem a forma de cromossomo, que é quando o material genético ele está altamente compactado. Depois que compactou o DNA na forma de cromossomo, aí a célula entra na divisão celular propriamente dita. Letra B. Considerando o ciclo celular, como é possível diferenciar cromatina de cromossomo? A cromatina e o cromossomo eles são encontrados em fases distintas da célula, na intéfase e na divisão celular. Então, a cromatina ela é encontrada na intéfase, que é quando o material genético está descondensado, e o cromossomo ele é encontrado na fase de divisão, que é quando ele já está na sua fase aí condensada, certo? Seguindo aí para a próxima questão, questão 4. As extremidades dos cromossomos são importantes na manutenção da estabilidade do material genético passado de geração para geração, e são chamados de... Lembram que eu disse a vocês na aula, quem não assistiu, assiste. Na ponta do cadastro do nosso tênis tem como se fosse um durex, um plástico, que impede que o cadastro ele seja desenrolado, que ele se desfaça. Eu ainda fiz essa associação aí com os telômeros. Os telômeros são as extremidades dos cromossomos. Então, a alternativa que vocês devem marcar aí, a alternativa é telômeros. Sexta questão. Um geneticista, adotando o mesmo critério utilizado para a montagem do cariótipo da espécie humana, montou o cariótipo de determinada espécie animal, conseguindo formar 10 pares de cromossomos, restando 2 cromossomos distintos. Então, depois que ele montou os 10 pares, sobrou 2 diferentes. Considerando que o padrão de determinação do sexo nessa espécie desconhecida é igual ao do ser humano. A gente sabe que na espécie humana, o par XX é homólogo e determina o sexo feminino, e o par heterólogo, que é o diferente e o distinto, é o XY, que determina o sexo masculino, certo? Então, vamos lá.
Quantos cromossomos existem, respectivamente, nos óvulos, nos espermatozoides e nas células musculares? Lembrando que ele montou lá e formou um conjunto de 10 pares de cromossomos. Então, nos óvulos e nos espermatozoides existem apenas 11 cromossomos. Já nas células musculares apresentam 22 cromossomos. Ele montou 10 pares mais o diferente, que foi o que sobrou. Lembram disso? Então, quanto tem no óvulo e no espermatozoide? Tem a metade disso daqui. Então, vai ter 11, que são esses 10 mais um X ou mais um Y. Então, vão ter 11 cromossomos no óvulo e no espermatozoide, e nas células musculares vão ter 22, que são esses 10 pares mais o par sexual. O sexo a que pertence o animal da espécie em questão, justificando sua resposta. Se o par que sobrou é distinto, é diferente, então a espécie é do sexo masculino, porque eles vão apresentar aí tamanhos diferentes, eles são diferentes, como na própria questão já disse a vocês, que vai ser aí o XY. Questão 5, a micrografia a seguir mostra o núcleo de uma célula de mamífero, em que é possível identificar o corpúsculo de Barr. Sobre o corpúsculo de Barr, sobre essa célula, responda às questões. Olhem o que está aparecendo aqui nessa imagem. Vocês têm aqui uma célula e essa manchinha. Essa manchinha aqui corresponde ao corpúsculo de Barr, que é a cromatina sexual, que eu já disse a vocês que só aparece em indivíduos do sexo feminino, que vão ter 2X. Um X é ativo e o outro X é condensado, formando aí a cromatina sexual, que é o corpúsculo de Barr. Indique com a seta a localização do corpúsculo de Barr. Vocês vão vir com a setinha aqui e identificar essa manchinha. A célula da qual foi retirada esse núcleo é de fêmea ou de um macho? De uma fêmea. Só as fêmeas apresentam 2X, sendo que um desses X, eles permanecem condensados, formando aí o corpúsculo de Barr. O macho não apresenta essa estrutura, porque o macho, ele tem apenas um X, e esse X, ele é ativo. O outro cromossomo sexual do macho é um Y. Letra C. Que cromossomos sexuais serão encontrados se for realizado um estudo do cariótipo dessa célula? Os cromossomos sexuais são encontrados aí, vai ser XX, que corresponde ao indivíduo do sexo feminino. Questão 8. Por que células com grande atividade de síntese de proteína apresentam mais de um nucleolo ou seu volume é maior que em outras células? Eu disse a vocês também na aula que o nucleolo ele está relacionado à função aí de produção, de formação de ribossomo. E vocês já sabem que o ribossomo, ele faz a síntese de proteína. Então, o nucleolo, como está envolvido na formação dos ribossomos e os ribossomos atuam na síntese proteica, as células que têm grande atividade de síntese de proteína vão apresentar mais nucleolo para produzir mais ribossomo e sintetizar ainda mais. Beleza? Coloquem aí agora no caderno de atividade de vocês, na página 14, a questão 39. Elabore a representação de um cromossomo metacêntrico. Lembrem que o cromossomo, ele recebe classificações de acordo com a localização do centrômero. Ele pode ser telocêntrico, metacêntrico, acrocêntrico e submetacêntrico. A questão quer que vocês elaborem a representação de um cromossomo metacêntrico e, em seguida, destacar e nomear as cromátides irmãs, os telômeros e o centrômero. Então, como é que vocês vão fazer aqui esse desenho? O centrômero, que é o estrangulamento central, como ele é um metacêntrico, os braços superiores e inferiores terão aí o mesmo tamanho, ok? Aí vocês vão identificar as cromátides irmãs, que são essas perninhas. Então, aqui são as cromátides irmãs. O centrômero, que é esse estrangulamento central. E o telômero, que são as pontinhas aqui, as extremidades dos cromossomos. Beleza? Como é possível diferenciar os cromossomos em telocêntrico, metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico? Ou a gente leva em consideração o quê? A localização do centrômero, que é esse estrangulamento aqui central, certo? Eu sei que é difícil esse período que nós estamos passando, cada um tem o seu tempo, cada um estuda de uma forma,
Não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare. É o que vocês não podem fazer. Vocês não podem parar, não podem desanimar. A gente não pode se permitir isso. Eu sei que esse estudo remoto, nem todo mundo consegue acompanhar. Eu sei que nem todo mundo tem assistido as videoaulas no canal da escola. Não importa como vocês estejam estudando, se assiste 1, 2, 3 videoaulas. O importante é que vocês não parem. O interessante, é lógico, seria que vocês acompanhassem o ritmo dos professores aí no nosso canal. Mas cada um tem o seu tempo e a gente tem que respeitar, certo?